Éramos uma equipe, apesar das nossas diferenças, apesar das coisas terríveis que eles fizeram. Ainda éramos uma equipe, mas os superiores não viam dessa maneira. Não, os sujeitos acima com camisas impecavelmente passadas. Eles nos julgaram pelo nosso nível de descartabilidade, cientes de que nossa próxima missão era uma sentença de morte. Um por um, aquela coisa eliminou minha equipe, meus amigos. Quebrando seus pescoços de forma tão rápida e fácil que, antes mesmo do grito, já estavam mortos. Fomos usados. Eu fui usado. Entregues como presas ao predador. Um plano que foi sancionado pelos chefes e aprovado com um carimbo vermelho sangue. Por que eles fizeram isso? Ainda estou tentando descobrir. Talvez isso seja algo que você possa me dizer depois de ouvir como esses chamados homens científicos nos deixaram nesta cela. E nas mãos do SCP-173. Para mim, tinha sido o melhor dos tempos antes de se tornar o pior dos tempos. O melhor, porque eu rapidamente subi nas fileiras da instalação. O pior, porque, bem, eu chego lá. Eu nunca fui o melhor aluno. Terminei o ensino médio por um triz. E minhas perspectivas de emprego pareciam sombrias. Mas eu tive sorte, eu acho. Ou pelo menos eu pensava assim na época. Veja, eu tenho um tio Siegfried que trabalhou para o governo. Nunca entendi realmente seu trabalho, só sabia que era secreto. Imaginava que ele era um super espião, então fiquei animado quando ele soube que eu precisava de um emprego e se ofereceu para ajudar. Inacreditável. Sempre acreditei que ele me detestava. Ele havia dito aos meus pais que eu era inútil, mas mudou de ideia e estava pronto para me acolher. Faria coleta de inteligência secreta? Assassinatos internacionais? Só espere, ele disse. E foi assim que me vi entrando em uma instalação vasta e futurista, onde me entregaram um cartão de segurança de nível 1 com letras grandes e ousadas que diziam Zelador, mas eu estava feliz. Só a palavra segurança me fez sentir importante, e era melhor do que virar hambúrgueres. Eu empurrava esfregões, apagava as luzes, ligava geradores, batia o ponto na entrada e na saída. Mas todo esse tempo, eles devem ter estado me observando, me preparando, esperando pelo dia em que poderiam me jogar aos lobos. Eu deveria ter sabido. Eu sempre fui o tipo de cara dispensável. Depois de alguns anos, fui chamado até um escritório, e lá estava um homem com uma camisa xadrez e um tipo de jaqueta de tweed que os professores usam. Ele me perguntou, "Você tem alguma ideia do que realmente fazemos aqui?" E para ser honesto, eu não tinha. Eu sabia que havia áreas na instalação onde eu não tinha acesso. Imaginava que, em um labirinto de corredores, armas eram construídas ou prisioneiros interrogados. Mas eu desconhecia as anomalias. Como eu saberia? Tive que assinar vários formulários antes de me contarem algo. Eram tantos que achei que descobriria quem matou John Kennedy. Inferi que, se algum dia mencionar o que acontece na instalação a alguém de fora, mesmo que não tenham dito diretamente, vamos dizer que envolve celas acolchoadas e ferramentas enferrujadas, não algo que escreveriam num papel. Eu não estava assustado. Fazia parte de algo grande, algo secreto, e eu amava isso. Então, assinei minha vida sem hesitação. Logo depois, fui apresentado à minha primeira anomalia. A classe segura, é claro. Eles me levaram para uma sala de observação, e dessa sala eu podia ver outra sala com uma placa na parede que dizia SCP-67. Eu apenas fiquei lá, esperando algo acontecer, quando entrou outro cara com um jaleco branco. "Bem-vindo à sua primeira anomalia", ele disse. "Posso conectar você a este monitor cardíaco? Queremos avaliar sua reação ao que você vê." Eu disse a ele que só consigo ver uma sala vazia, com uma mesa, e aparentemente uma caneta sobre alguns papéis. "Exato", ele falou quase rindo como se eu fosse um idiota. "Isso é o SCP-67. Quase disse a ele que se precisasse de anos para aprender a usar uma caneta, talvez devesse ter aceitado o trabalho no fast food. Poderia ser gerente de turno agora." Trouxeram para a sala um jovem chimpanzé, pequeno e inofensivo. Um cara forçou uma caneta na mão do chimpanzé assustado, ocorrendo algo estranho. Ele começou a rabiscar sem sentido, mas logo estava esboçando e desenhando rapidamente. Eu conseguia ver palavras e imagens. Arrastado para fora, ele se debatia, como se estivesse possuído. "Essa caneta é poderosa", falou o homem de jaleco. "Um poder cuja fonte não entendemos completamente." "É por isso que estamos aqui. É por isso que você está aqui." Um sujeito na sala ao lado colocou o desenho do chimpanzé na janela. Era um perfeito e brilhante esboço da Torre de Londres.
O esboço intitulado Torre de Londres, período Tudor, cerca de 1541, se refere ao ano em que Margaret Pole, condessa de Salisbury, foi executada. O chimpanzé havia escrito, pena, abaixo. Ela não era uma traidora. Acredite em mim, eu estava lá. Não precisavam olhar o monitor cardíaco para ver meu choque. Aquela não foi a única anomalia que encontrei, mas devia estar agindo corretamente, pois progredi do nível 1 para o 3 de autorização de segurança. Foi quando me tornei especialista em contenção. Como pode imaginar, eu lidava com a contenção de anomalias, sem entrar em detalhes. Eu passava muito tempo olhando através de pequenas janelas e portas de celas, garantindo que o que estava lá dentro ainda estava lá e ainda inteiro. Às vezes, eu colaborava com agentes de campo em anomalias, uma transição que os aberrantes detidos não apreciavam. No entanto, muitas vezes me incumbiram de supervisionar uma certa anomalia. Gosto de considerá-la meu pet, mas, olhando em retrospectiva, eu era o pet dela. Este era o SCP-173, algo que estava no que chamamos de classe Euclides, uma classificação que significa que não o entendemos completamente, mas sabemos que é muito perigoso. Sabemos que é inteligente, sabemos que é imprevisível e sabemos que vai matar. E por essa razão, existem pessoas encarregadas de contê-lo e vigiá-lo o tempo todo. Inicialmente, você não perceberia o quão perigoso o 173 é. Você não acharia que ele é extremamente inteligente. Na verdade, você pensaria o oposto. Isso porque ele é mais ou menos uma laje de concreto e vergalhão ambulante, com membros atrofiados e vestígios de tinta spray que dão a impressão de um rosto bobo. Fazemos limpeza na sua cela 2 vezes por semana. Ele deixa um líquido repugnante e fedorento no chão. Uma substância marrom avermelhada, que parece uma combinação de sangue e resíduos. A origem dessa coisa é um mistério desde que a contivemos em 1993. Sempre necessitou de 3 homens para entrar na cela, pois, curiosamente, o 173 não se move a menos que seja observado por olhos humanos. É por isso que você precisa de pelo menos 2 pessoas o observando o tempo todo. Se você piscasse observando o 173 sozinho na sala, morreria antes de abrir os olhos. Não sabemos como ele se move tão rápido, mas naquela fração de segundo seu pescoço é torcido tão forte que é quase como ser decapitado. Eu vi os vídeos para provar isso. Tudo o que precisava era um espirro. Ele nem mesmo terminou de mastigar quando houve um flash, e seu parceiro foi deixado deitado no chão com a cabeça torcida na direção errada. Então, você pode entender por que agora exigimos 3 homens para qualquer momento que devemos entrar na cela 173. Então, alguns meses atrás, fui informado que um longo processo começaria para treinar e reeducar alguns futuros classe D. Os classe D são majoritariamente prisioneiros com pena perpétua ou salvos do corredor da morte e agraciados com uma nova chance de vida. Estávamos com falta de pessoal, então por que não contratar esses homens com vidas já praticamente acabadas? Era essa a justificativa? Ou foi o que me contaram? Fui instruído a treiná-los no novo trabalho, limpando a bagunça do 173, liberando assim eu e os demais especialistas em contenção para tarefas prioritárias. Eles não passaram pelo treinamento que eu passei, não viram o que eu vi. Porém, após exibir o vídeo do 173 quase decapitando um homem, eles se mostraram bastante dispostos a obedecer às regras. Compreenderam que não podiam piscar, desviar o olhar ou espirrar, pois qualquer desatenção poderia causar uma morte violenta. Comecei a instruí-los sobre nosso funcionamento, a movimentação em equipe para a cela e a constante comunicação sobre nossas ações. O 173 sempre estava no canto da cela, sem expressão no rosto rude. Porém, ao entrar em sua cela, senti que ele percebeu uma mudança. Parecia que ele estava se comunicando comigo, mas não entendi o que tentava dizer. E então aconteceu. Era uma terça à tarde, 3 dias após a última limpeza. Como sempre, o 173 cobrira o chão com aquele líquido terrível. Minha nova equipe e eu entramos para limpar. Alguns faziam a limpeza enquanto outros observavam atentamente o objeto no canto. As coisas estavam indo bem quando ouvimos um barulho que eu conhecia muito bem. Era o som da porta da cela trancando. Alguém deve ter bagunçado. Estamos presos aqui, pessoal. Eu gritei pelo interfone. Nada. Pessoal, a maldita porta está trancada. Nada. Perdi a cabeça. Pode abrir a porta? Nada. Minha equipe olhou para mim. Aqueles que não estavam atentos ao dever, como se eu devesse saber o que fazer, esperando que isso já tivesse acontecido antes e que houvesse algum tipo de plano padrão para lidar com isso. Sempre éramos vigiados na sala. Eu sabia que um técnico não trancaria a porta por acidente. Era impossível. Havia protocolos. Alguém propositalmente fez isso.
Nós quatro, sentados no canto distante da sala, com nossos olhos fixos no 173. Ele não se moveu um centímetro como de costume. Apenas ficou parado, olhando para a parede como sempre fazia. Ficamos acordados durante a noite conversando um pouco, nos agarrando à pequena esperança de que algo tinha dado errado. Mas quando a noite se transformou em dia novamente, todos começamos a perder a esperança. Não fomos enviados aqui para limpar. Éramos um teste. Ratos de laboratório totalmente descartáveis. Mas eu não iria cair sem lutar. Não podíamos simplesmente ficar acordados para sempre. Era uma sentença fatal. Propus que 2 fiquem de pé, um descanse sentado e outro durma um pouco. Nos revezaríamos, alternando horas ligados e desligados. Talvez pudéssemos mostrar nossa persistência. Eles teriam tempo para reconhecer a insanidade do teste, cancelá-lo e nos libertar. Sobrevivemos a alguns turnos assim. Parecia que aguentaríamos mais 1 ou 2 dias quando tudo deu errado. Era a minha vez de sentar e descansar quando ouvi o pior ruído possível. O presidiário ao meu lado estava dormindo tranquilamente, então deve ser um dos que estão de pé. Dei uma rápida olhada e vi os 2 encostados na parede da cela cochilando, ao mesmo tempo que vi o flash, estalo, snap, pop, um após o outro. Seus pescoços foram quebrados. Não tenho certeza de como aconteceu, mas eu estava de pé novamente, olhando para o 173 que agora estava no canto, corpos mortos com as cabeças torcidas, empilhados na frente dele. Não suportava mais olhar para essa coisa constantemente. Eu senti que estava desistindo. Abaixei a cabeça para o chão e finalmente quebrei meu olhar, pronto para morrer. E então nada aconteceu. Eu lentamente levantei minha cabeça novamente e lá estava, seu rosto horrendo a centímetros do meu. Foi então que eu entendi o que estávamos contendo, o que subestimávamos. Senti de novo, como se me dissesse algo. Dizia para eu fechar os olhos. Para dormir, então eu fiz. Mas quando fechei os olhos, não vi escuridão. Eu vi o 173, ou algo parecido, mas não na cela. Eu o vi lá fora. No mundo, de pé sobre crianças dormindo em suas camas. Observando. Eu os vi escondidos nas sombras, olhando para os transeuntes. Então eu percebi que eles não estavam observando e esperando para atacar. Não, eles estavam se escondendo. Meus olhos se abriram quando a porta se abriu, e 6 seguranças entraram correndo. Eles me levaram para fora, enfiaram uma seringa na minha perna, me injetando com algo enquanto o mundo desaparecia. Relatório de incidente. Hora e data redigidos, após a interação forçada experimental com a anomalia de classe Euclides. ESE CP-173. O sujeito parou de responder a estímulos externos e parece ter assumido os traços e comportamentos da anomalia. O sujeito passa dias sentado no canto da cela, encarando a parede. A equipe é aconselhada a proceder com cautela ao lidar com o sujeito, pois o único comportamento que ele demonstra é uma tentativa de estrangular qualquer pessoa que entre na cela. Nenhum tratamento foi eficaz. O sujeito precisará ser encarcerado, provavelmente permanentemente. Este relatório foi lido e aprovado por Redigido e pelo Dr. Siegfried Schwarz.